Graças, paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul. Esse é o nosso encontro semanal, que vocês nos dão a alegria de entrarmos nos seus lares para juntos estudarmos a nossa lição bíblica. Lembrando que todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, você tem um encontro marcado aqui com a gente para pegar a sua Bíblia, pegar a sua lição bíblica e juntamente conosco aqui estudar a lição da semana. Estamos juntos lá no finalzinho, da nossa jornada da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, o verso 10, a lição que tem como tema, um povo, uma missão, múltiplas formas. Estamos aí caminhando hoje para o finalzinho dessa jornada, 13ª lição, e a nossa gratidão aqui de antemão, a nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco aí ao longo deste período. Mas, por gentileza, olha, vai compartilhando o nosso link. Você está aqui com a gente toda semana, tem aí o link, por gentileza. Coloque lá no seu Facebook, coloque no seu Instagram, coloque no X, coloque o nosso link em todos os grupos do seu WhatsApp. Compartilha lá, o WhatsApp da família, lá da igreja, dos ministérios, tá bom? E peça, por gentileza, quando for lá um grupo do WhatsApp da igreja, peça por gentileza que os irmãos repliquem, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas estudando aqui com a gente, com a nossa Escola Bíblica do Sul. Compartilha, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal da TV Promessa RS e ative o sininho, para que você possa ser avisado de todas as nossas programações, tá bom? Muitíssimo obrigado, fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição hoje de número 13, múltiplas formas, diferentes iniciativas, última lição de número 13, com a gente aqui, Diaconisa Elaine, aqui de Gravataí, 65, seja muito bem-vinda, já é uma colaboradora da gente aqui da Escola Bíblica do Sul, esteve com a gente aqui em outros momentos nessa jornada aqui, pela primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, um povo, uma missão, múltiplas formas. Diaconisa Elaine, seja muito bem-vinda, bom tê-la aqui conosco mais uma vez, fique à vontade, por gentileza, aqui. É um prazer, poder novamente vir explorar aqui a lição, debater, conversar, a gente aprende, uma troca, isso é muito gostoso. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade que nós possamos aí partilhar junto dessa última lição aí, desse completar aí de lições, Então, vamos ver o que nos aguarda, Isso mesmo. Olha só, uma jornada aí, já vai deixando um pouco de saudade, essa lição bíblica, um pouco, uma missão múltiplas formas, mas hoje nós temos aí tem tudo para esse fechamento com chave de ouro mesmo, porque múltiplas formas, diferentes iniciativas. E eu gostaria de ler aqui o objetivo, Diaconisa, que eu acho interessante assim, para o promessista, para todos nós, e não faço isso sempre, mas como é a 13ª lição, encerrando, olha aqui, irmãos, olha só para ver, o objetivo é apresentar as diversas iniciativas da instituição presentes no projeto 2032, que é a revitalização, a plantação de igrejas e a missão urbana, com o intuito de mostrar que a partir de diversas estratégias é possível alcançar pessoas diferentes em diversos contextos. Esse é o objetivo. Aí eu vou pedir para a Diaconisa nos ajudar, falando um pouquinho aí sobre o tema, o texto base, dessa introdução aqui para a gente. Sim, então, conseguimos percorrer este caminho até aqui, conseguindo encerrar essas 13 lições que vieram a acrescentar a nós. Eu creio que ela abriu um leque de mensagens, de entendimento a respeito do que é missão, do que é ser um comissionado por Deus,
né, de ser chamado para este trabalho, que a Uhum. missão não se faz individualmente, ela se faz, né, coletivamente, e que para isso Deus também vai capacitando e vai trazendo para nós diferentes iniciativas, de diferentes maneiras, para que nós atinjamos esses objetivos. E como o pastor Leandro mesmo, né, é muito importante que eh, essas diferentes iniciativas cooperem junto para atingir esse objetivo, que é um objetivo grande, né? Uhum. Atender até 2032, como foi colocado aqui, né, na Aliança Mundial Promessista, não é um partido, né, mas ficou interessante o nome, Aliança Mundial Promessista, e que é um projeto que desafiador, né? Desafiador. Mas para que esse projeto aconteça, nós temos que fazer como Paulo. Nós temos que ter um mesmo falar, um mesmo pensar, um mesmo agir, para que este projeto tenha. E é interessante, eu creio que até seria interessante que esse material da geral chegasse até nós também mais esmiuçados, né? Para gente, eu estava olhando aqui, mas eu não sei como nós teríamos acesso ao material, porque ele é um material interno, né? Mas eu creio que os pastores eles têm falado de forma até que seja mais esclarecido ainda mais, né? Para que a gente possa, unidos numa única fala, num único pensamento, voltados para esses objetivos de revitalizar a igreja, de plantar igrejas e de fazer missão urbana, né, na sociedade atual. Eu creio que é um desafio, um projeto bem intenso aí, desafiador mesmo. Isso. E para os irmãos, olha, quando fala de 2032, já fica mais ou menos aí, claro para os irmãos, né? 1932, 2032, o centenário, né? Da igreja, centenário, 100 anos do promessismo, né? No Brasil. Então, até lá, até quando nós completarmos 100 anos, nós temos algumas iniciativas, né? Que são colocadas aqui, de revitalização, de plantação, de missão urbana, né? E essas iniciativas estão por aí, né? Já às vezes acontecendo um pouquinho mais em determinados lugares, outros um pouquinho menos, um foco aqui e outro ali, mas sempre no sentido de chegarmos até 2032, no centenário da igreja, com essas iniciativas aí, quem sabe já um pouco mais maduras, né, dando novos direcionamentos. Sim, É isso, né? claro. Importante, né? Com certeza, com certeza. Importante. Que bênção. Então nós temos aqui, ó, a divisão da nossa lição de hoje. São 3 iniciativas que estão linkadas aqui com o objetivo, né? A primeira iniciativa é sobre revitalização de igrejas, a segunda iniciativa é a plantação de novas igrejas, e depois a terceira iniciativa é missão urbana. E as perguntas, elas remetem a esses comentários, as perguntas elas são um pouquinho maiores do que de costume, né? Sim. Mas eu acho que é importante a gente ler, porque eu acho que é um assunto mais tão importante, tem tanto a ver com a gente, né? Os desafios, né, da igreja, nesse cenário atual. E diga-se de passagem que não é só o desafio da promessa, é o desafio do mundo evangélico, né? Sim. E claro, como cada igreja tem a sua história, cada um vai colocando as iniciativas dentro do seu contexto, enfim, mas eu penso que a promessa ela tem sim sido bem abençoada por Deus nesse sentido. As iniciativas são excelentes, né? E eu acho que vale a pena então a gente tirar esse tempinho mesmo aqui, fechando essa nossa série de lições, e eu vou ler aqui, tenho aí, por gentileza, acompanhe as perguntas aqui, enquanto depois eu passo a bola aí para a diaconisa nos ajudar. As diferentes iniciativas da igreja ao longo do tempo, as diferentes ênfases ministeriais fazem com que tenhamos as nossas preferências pessoais, e isto é relativamente normal. Como podemos entender o pedido aos coríntios para deixarem que essas preferências não afetem o desenvolvimento e a unidade da igreja? Olha, pois é bem interessante esse contexto aí de 1 Coríntios, mas ele vem trazendo aqui na pergunta uma palavra aí, as preferências, né? Então, é claro que as preferências vão
auxiliar e ajudar no trabalho que voltados para a igreja, que nos auxiliam. E elas são boas. Mas as preferências pessoais, se eu não tomar cuidado, elas podem acabar atrapalhando. Que é o que acontece aqui no contexto, né, de 1 Coríntios, porque elas podem gerar conflitos, e conflitos sérios. Neste caso aqui, ela não gerou assim, um conflito a ponto da igreja rachar, né, um cisma, mas ela gerou um conflito que abalou aquela unidade que nós começamos no início, né? O agir, e o pensar e o falar deu uma balançada. E Paulo, quando tem conhecimento do que acontece com esses irmãozinhos, ele vem e coloca, né, que as preferências, elas não devem estar acima de Cristo. Porque um dizia, né, eu sou de Paulo, porque sabe, Paulo foi que converteu, que ajudou a conversão. Eu sou de Silas, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de fulano, né? Eu gosto mais do ciclano, eu tenho preferência pelo ensinamento de Beltrano. E aí Paulo diz, mas quem são esses? Né? E ele se coloca, né? Quem é Paulo? Por acaso Paulo morreu para dar a vida para alguém? Paulo não é nada diante do ministério do Senhor Jesus. Não me entendo mal na palavra que eu coloco aqui, mas ele está mesmo dizendo, quem somos nós? Diante de tanto amor, diante de tanto poder, quem somos nós? Né? Então, ele vai mostrando aí que as preferências, elas não podem estar acima do trabalho e do amor de Cristo, do ideal que é Cristo. As nossas preferências, elas, pelo contrário, elas têm que estar sobre a tutela de Cristo. Tudo, né? Mesmo até é bom quando nós vamos fazer uma oração. Eu aprendi com uma querida irmã da nossa igreja, né? No momento, colocar, né, quando estamos orando, né, colocar cativo ao Senhor Jesus os nossos sentimentos, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas preferências, para que elas, né, não venham atrair intrigas, fofocas, dificuldades, que um puxa para cá, outro puxa para lá, e acaba que o bem maior, que é Cristo, não está sendo desenvolvido, porque o próprio Paulo vai dizer, né, se não estou enganado, né, que ele cresça e eu diminua. Quem cresça? O Senhor Jesus. Agora, se eu der preferência para aquilo que me rodeia, para aquilo que está na minha volta, ou por aquilo que vai no meu coração, Cristo não vai ter lugar. Então, Paulo está veementemente combatendo isso, que as nossas preferências, elas têm isso não quer dizer que eu não vou ter preferência. Não. Né? O pastor tem suas preferências pessoais, eu tenho a minha, você tem a sua, mas isso de maneira nenhuma pode atrapalhar a obra missionária. De maneira nenhuma. O andar da igreja não pode parar pela minha preferência ou a preferência de outro. As preferências, elas têm que se combinar, tem que ajudar, né? Eu creio que é isso, né? Que elas não podem afetar o desenvolvimento do trabalho da igreja, né? Que é como a pergunta está sugerindo. Tu tem que estar voltado para o bem comum, que é levar almas para o Senhor Jesus. Isso é muito importante. Diaconisa, eu vou pegar aí um pouquinho, por causa do nosso tempo, né? Só um pouquinho essa sua última fala, né? Precisa levar a ganhar almas, né? Porque é interessante essa questão de revitalizar, e quando nós falamos de preferências, porque às vezes, até o nosso público, por exemplo, eu acho que é mais confortável, porque nós estamos falando geralmente para o pessoal mais maduro, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, até mais, 50 anos de promessismo, né? Aí já tem o jeitão do promessismo, né? Aí daqui a pouco, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba mais quase que sendo guardiões mesmo daquilo que era de 30, 40, 50 anos atrás, é aquele
fogo do espírito mesmo, de amor pelas almas, aquele fervor dentro do coração, acaba quase que apequenado, né? Acaba ficando quase que sufocado, porque nós estamos muito mais preocupados com as nossas preferências do que o tipo de hino, o tipo de culto, o tipo de tanta coisa, porque claro, porque nós, nós já estamos há muitos anos, né? Então toda essa bagagem, né? Acaba de repente, que não é ruim, não é ruim, mas se não tomar cuidado, como o mundo ele é muito dinâmico, né? É verdade. Ele vai, acaba de repente já não responde mais aos anseios da sociedade do século XXI. Mas de repente a pessoa fica tão no saudosismo ainda, né? Que aí de repente ainda tenta de alguma forma, não, mas porque antigamente era assim, antigamente. E aí, para trazer o que era antigamente para o século XXI, se nós estivermos mais preocupados em sermos guardiões, a igreja não vai ser revitalizada. Ela precisa se encontrar no século XXI, com os mesmos princípios, com as mesmas doutrinas, com o mesmo amor, mas, sobretudo, com o mesmo vigor que tiveram os nossos pioneiros, né? Com certeza. Com certeza. Voltar ao primeiro amor, o amor pelas almas, né? O que a gente tem que fazer? E às vezes eu fico preocupado mesmo, porque assim, se nós não tivermos mesmo, como diz aqui, né? Aí me permita um pouquinho, né? Só porque sua fala foi perfeita, mas essa sua última fala me incomoda muito mesmo. Porque senão as nossas preferências mesmo, nosso jeitão, ela acaba sendo quase que uma barreira para que as almas não sejam alcançadas. Nós estamos muito preocupados com nós mesmos, com as minhas preferências, porque tem que ser assim, porque eu gosto assim, porque é do meu jeito, e não sei o quê. Enfim, e se eu não abrir mão de algumas coisas neste século, para pensar em quem está lá fora, o mundo está correndo lá fora, e eu estou muito mais preocupado em ser um guardião de tudo aquilo que já passou, e não são coisas ruins, né? Mas de repente não tem mais link com a sociedade. Então não é um exercício fácil, eu sei que não é. É mais uma provocação que eu faço mesmo aqui nesse sentido. Porque nós falamos de revitalizar, já está dizendo, é um negócio extremamente desafiador, né? Bem desafiador. Até mesmo para a própria escola bíblica, né? Sim, Porque, como o pastor sim. trouxe, né? Porque aí as preferências ou aliado a um saudosismo, às vezes criam esses choques, né? De Sim, gerações, de exatamente. realidades e impedem que os irmãos saboreiem a escola bíblica, né? Porque um distorce para cá, outro puxa para lá, outro, né? Aí, sabe? Então, e nós, como o senhor já explicou para nós em outras vezes aqui na igreja, nós temos que fazer uma leitura do tempo, uma leitura do momento, né? Porque isso vai ajudar que as minhas preferências, os meus anseios, meus desejos estejam levando a igreja a ser edificada, as almas serem alcançadas, as vidas sendo encontradas em Cristo. Então, por isso que é importante que todos estejam alinhados, né? Conversando, se auxiliando, para até a própria escola bíblica, que é importantíssima, consiga, né, ser revitalizada Revitalizada. também. Dentro do contexto, ser revitalizada, né? E é desafiador, né? Eu fico pensando assim, tem escola bíblica, às vezes me permita assim, eu vou citar, porque a diaconisa Elaine, ela é a líder do Ministério de Ensino Regional, mas ela é também a líder de ensino local, na 65, líder da escola bíblica. Então, como é gostoso assim quando chega aquela lição e começa, e vai uma aqui, e tem quase que é uma célula, né? É a célula. Aquele negócio fica tão gostoso que tem hora que fala, puxa, já tem que parar, Sim, né? sim. Porque fica um negócio mais muito gostoso, muito leve. Agora, se pensar assim, não, porque tem que ser daquela forma lá, o que nós aprendemos, e não é ruim, porque a gente gosta daquela forma de antigamente, digamos assim, uma pergunta, uma resposta e tal, aquela coisa mais formal, enfim. E às vezes funciona, e de repente pode ser que em muitos lugares ainda acabam funcionando. Às vezes não funciona. Aí, de repente, quando se tem um negócio mais dinâmico, aquela coisa mais interativa, fica. E fazer essa leitura não é uma coisa simples, mas se a gente não abrir mão das nossas preferências e dizer, não, mas agora é assim, né? Isso aí está dentro, né, nos demais tópicos também, mas já que o pastor trouxe também, é importante que todo professor, e a gente vai tentar instrumentalizar da melhor maneira possível, né,
Porque o professor, quando ele tem que fazer um estudo da sua turma, ele tem que entender a sua turma, porque de diferentes maneiras, ó, iniciativas, e formas, e jeito, tu vai ter que atender este aluno. Porque um vai conseguir aprender sendo mais visual, o outro tu tem que fazer brincadeiras, tu tem que fazer dinâmicas, tu tem que fazer coisas porque ele é mais corporal, ele tem que tocar, ele tem que sentir. O outro é mais auditivo, né? Então você vai ter que contemplar para que isso venha de modo a ajudar a escola bíblica. Então, o trabalho do professor, né, que é a didática, né, o didaquê lá, então vem lá do grego, né, tem que estar suprindo essas necessidades da igreja. Então, é importante, um sábado eu faço uma coisa, outro sábado eu faço outra, né? Para que possa atingir até as preferências, porque como tu vai ter gerações, né, que estão lá acostumadas a ficar sentadas, escutando, já vai ter aquela geração que é mais movimentada, né? Aquilo que gosta do máximo. Então, cabe ao mestre, ao professor que está ali, também ser revitalizado, também estar buscando dar amparo para essa turma, né? Para esse auxílio aí, para esse grupo. Né? Olha aí. É uma forma, né? Sim. E é importante, né? Que façamos essa leitura, né? É importante. Muito bem. Olha aí que benção. Quanta coisa, né, meus irmãos? Coisa maravilhosa. Pergunta de número 2. Por que a igreja de Éfeso é chamada a voltar ao primeiro amor? O que isso significa? A partir da compreensão, o que isso significa a partir da compreensão do início da igreja de Éfeso e os comentários acima, como essa realidade aponta para a necessidade atual da revitalização de nossas igrejas? Olha, quando eu li o objetivo, não sei se é porque nós estamos, né, na questão de revitalização, na minha mente já vem a revitalização física do prédio. Do prédio. Né? Como nós estamos vivendo, né, mas quando entramos na lição, e o que me surpreendeu, que ele vem trazendo, né, o autor que escreveu, vem trazendo que a revitalização aqui é a volta, aquilo que o pastor falou, né, ao primeiro amor. A volta à base, né? Porque o primeiro amor, o amor compreende todas as coisas, né? E ela vai compreender exatamente isso, de levar a palavra, de ir adiante. Então, e aí é o que foi selecionado, né? Eu até grifei aqui, que Kistemak, que é creio que seja um teólogo, ele vai dizer que os membros da igreja não funcionam mais como propagadores da fé, mas como administradores e guardiões. Então, quando esse primeiro amor aí começa a esfriar, nós não conseguimos multiplicar esta fé, multiplicar cidadãos para o céu. Nós apenas ficamos guardando aquilo que nos ensinaram e nós ali protegemos com unhas e dentes, mas não passamos. E aí as gerações vão indo. E se nós não cuidarmos, né, dentro da igreja, nós vamos virar como o nosso Brasil está virando, né? Um país de idosos. E o balanço demográfico fica diferente, porque tu tem que ter tanto nascimento como, né, idosos, ou, né, o controle, a natalidade, a mortalidade tem que estar balanceada. E se a igreja não cuidar disso, mas o que é que dá esse controle de natalidade? É o primeiro amor, é levar pessoas para Cristo, né? É impulsionar. Veja que se o autor aqui salienta a importância de nós estarmos buscando o primeiro amor, João já vai falar, né, vai escrever profeticamente para as 7 igrejas da Ásia, e já vai falar que eu tenho contra ti, que tu abandonou o primeiro amor. E isso passou o quê? Meio século, 70 anos? Imagina 2 milênios depois? Já pensou? Como é que fica? Então, realmente nós temos que voltar a esse processo de revitalização com a palavra de ordem amor. Amor naquilo que nós vamos fazer, amor naquilo que nós vamos nos dedicar, empenhar com o nosso dom, o nosso talento, muito amor, muita consideração por aquilo que nós vamos fazer, porque é um compromisso com Deus, não é com o homem, não é com a igreja. Você não é um funcionário sagrado, você é uma pessoa
compromissada com o trabalho, e você está envolvido nesse projeto aí, ó. Todo bom promicida vai estar compromissado com esse projeto até 2032, né? Uhum. E aí nós vamos aumentar esse crescimento, né? A natalidade promissista vai aumentar, se Deus quiser, né? Através desse trabalho aí missionário, através desse trabalho de abrir os nossos olhos para revitalizar as igrejas. Independente se ela seja lá no interior do Amazonas, né, com o trabalho missionário lá, ou aqui, né, no centro urbano, Porto Alegre, São Paulo, independente, ou lá, né, num outro país, numa diferente situação, não importa. O importante é que este amor esteja presente, né, sendo sempre isso, sempre tendo esse cuidado. Amém, graças a Deus. Excelente explicação aí da pergunta de número 2. E aí, em virtude do nosso tempo, já vamos caminhar aqui para a pergunta de número 3. Diz assim, ó. Plantação é a semente mais o solo. Consideramos a semente uma só, a semente do Evangelho. Então, o item variável é sempre o solo, pois ele precisa de tratamento adequado para que a semente encontre a possibilidade de criar raízes. Na parábola do semeador, lá em Lucas 8, várias coisas impedem o crescimento da semente. E o solo fértil é exatamente o solo bem cuidado, protegido, sem pedras e sem espinhos. A partir dessa parábola e da ação dos apóstolos ao conhecer cada cidade em que vão plantar uma igreja, reflita com a classe a necessidade de atentar para o solo, a realidade da cidade ou do bairro na plantação de igrejas. Pois então, aqui inspirado, né? Então nós já devemos entender que todo bom agricultor, toda pessoa que mexe, né, com o solo, com planta, ou que nós tenhamos alguma experiência, né, de jardinagem, de solo, nós sabemos, né, todo bom que ele vai saber identificar os tipos de solo e a que sementes se destinam. Claro que aqui nós estamos falando de evangelho, a variável é o solo, a semente é o evangelho, mas o agricultor, aquele que está lançando a palavra, aquele que está levando a mensagem, ele tem que saber a dose de rega, ele tem que saber se o terreno é arenoso, se o terreno é pedregoso, se o terreno, né, é mais fofinho, é mais árido, enfim. Isso é importante. Por quê? Porque fazer missão é eu estudar aquilo que nós falamos, né? Na escola, eu tenho que saber que tipo de local eu estou querendo implementar uma igreja, plantar uma igreja. Há uma necessidade de estudar o local, a localidade. É como montar um comércio. Se eu não tiver o devido cuidado, é tempo e dinheiro gasto botado fora, né? Então, além de eu ter esse cuidado com o solo, que é o local, eu tenho que olhar para a cultura que eu estou inserido, eu tenho que cuidar para a etnia que está envolvida nessa cultura, neste local, os gostos, né? A vida em geral, para que a igreja venha a ter sucesso. Porque com o estudo apropriado dessas necessidades, nós ganharemos tempo, dinheiro, digamos assim, né? Tempo e dinheiro, mas nós ganharemos aí o efetivo trabalho. A planta prosperará, que é a igreja, a criação da igreja. Então, tudo isso tem que ser bem cuidado, porque nós vamos ter que, através deste solo, através dessa pesquisa de campo, né? Dessa pesquisa de campo, eu vou traçar estratégias, aí as iniciativas, para poder atingir esse trabalho, que era o que, por exemplo, Paulo fazia, né? Ora ele estava aplicando lá com as famílias, ora ele estava lá numa escola, ora ele estava lá com um grupo, ora ele estava lá na beira do rio, porque ele sabia que esses diferentes locais, esses diferentes movimentos fariam com que a igreja fosse plantada, né? Ele lançava sementes. Então, é importante que eu cuide desse local, deste solo, examine
pense coletivamente em estratégias, né? A igreja tem que estar envolvida, né? Porque a pessoa que ela é levada para esse local, ela tem que ter suporte, né? Suporte, porque ela não pode ser abandonada lá, né? Não, ela tem que ter um suporte para que essa plantinha venha gerar, né? Então o agricultor ele vai regar, ele vai colocar um adubo, ele vai cuidar, ver se não vem um bichinho, alguma coisa que vai impedir o crescimento da planta. Assim é com a igreja, né? Eu tenho que ter esses cuidados com a igreja. Saber direitinho a questão do solo, né? Exatamente. Nessa sua comparação, eu fico pensando, os recursos, eles são limitados, né? Recursos financeiros, eles são limitados, o material humano também é limitado. Então, às vezes, porque eu fico pensando, Diaconisa, que às vezes, porque surge um interessado em determinados lugares, enfim, alguns irmãos acham que já tem que comprar um terreno, formar uma igreja, e às vezes tem que estudar direitinho, né? Tem que saber estudar, tem que ver o terreno espiritual, saber lidar mesmo como foi dito aí pelos apóstolos, né? Onde eles iam, sabiam que tinha um mover de Deus ali, acolá, enfim, saber fazer essa leitura espiritual, tanto espiritual no sentido de espiritualidade, mas também, porque eu acho que as ferramentas, quando se faz leitura da importância da cidade, comércio, todas as informações a respeito da cidade, é também um exercício espiritual, né, de conhecer de onde vai se enviar, para que depois a gente não se frustre, né? Porque acaba sendo um solo que não deveria, que não era para aquele momento, não era para aquele momento. Tem que ter toda essa leitura, todo esse cuidado. Exatamente. Então, é por isso que nós devemos, em primeiro lugar, né, a nossa entrega, as nossas preferências, nossos anseios, nossos desejos, eles têm que ser confirmados por Deus, né? Deus tem que estar ali Tem que estar na atuante, frente, né? Tem que estar, né? exatamente, para que não venham essas frustrações, né? Porque ao longo desta caminhada aí, de 90 e tantos anos na igreja, né, quantos movimentos foram assertivos, mas houve aqueles que não foram, né? E que precisam ser. E aí, em cima disso que não foi, se reestuda, se reagrupa e faz um novo movimento em prol de que vá dar certo, né? Então, mas precisa tudo estar muito bem regado sob o poder de Deus, senão realmente a gente vai ter problemas. Tá? Amém. Muito bem, caminhando aqui para a quarta pergunta, que diz assim: no início da igreja de Éfeso, a estratégia adotada é urbana. Depois de um tempo na sinagoga, a igreja se dirige para a escola de Tirano. Você concorda que isso se caracteriza como uma estratégia encarnacional, típica da missão urbana, isto é, que decide ir até as pessoas para pregar o evangelho? Amém. Temos muitos desafios, né? E o interessante é que ele faz esse comparativo dos confins da terra com as grandes cidades, né? Os grandes centros urbanos, que realmente é desafiador. Desafiador. Né? Desafiador. E hoje trazer o evangelho na forma, né, que está o mundo globalizado, transcultural, uma grande estratégia, necessita de grandes estratégias, alcançar vidas, buscar estas pessoas, trazer para o reino de Deus, é algo assim, demanda um esforço físico, um esforço monetário, um esforço coletivo, né? Demanda muita oração, demanda muito das nossas capacidades para que a igreja venha dar certo nesses grandes centros urbanos, né? Porque realmente é desafiador. Mas eu achei interessante, e claro que aí nós devemos usar a nossa mente, explorar possibilidades de forma digna, criativa, porque aí a gente só vai conseguir através do Espírito Santo. E eu achei interessante que essas iniciativas, assim como Paulo usou lá, né, de inúmeras formas para ganhar pessoas, e ele uniu forças, ele não estava sozinho, nós também temos que unir forças, nós não podemos fazer
tudo sozinho, porque não é possível mesmo, né? Uhum. E aí, então, isso mostrava, assim, aquela postura que aí vem trazendo aqui, né? O movimento encarnacional. Até para mim foi um movimento, uma palavra, né, colocada dessa maneira nova, né? Uhum. Encarnacional. Era o ir e ser referência para essas pessoas. Né? Ir, fazer esse movimento dentro dos centros urbanos não é algo fácil. Mas aí, quando estava falando aqui, e eu lembrei do projeto Zoe. O Zoe, eu ainda estou me aprendendo com essa palavra, No né? Zoe. O Zoe, o projeto Zoe que tem na igreja de Vila União, aqui em Gravataí, com as crianças. E o pastor lembra, né, no mês, acho que creio que no mês de junho ou julho foi feito, né, aquele piquenique e aquela caminhada com a criançada. Uhum. Saíram da igreja, imagina, mais de 20 jovenzinhos, com as professoras, com os irmãos que se dispuseram aí, saíram com cartazes, com os convitezinhos, eles mesmos criaram, eles mesmos fizeram. Foi muito lindo. Isso realmente é o ir e ser igreja, é fazer algo que cative, né? Que cative ao longo do caminho, né? As pessoas cumprimentavam, buzinavam. Então, isso foi uma experiência para eles que eu creio significativa. E para nós adultos também, porque eles são a nova geração, né? Eles são a nova geração e somos nós que estamos plantando igrejas, né? Uhum. Tanto no modo pessoal como no modo coletivo. Então, é importante. E esse é um pequeno projeto, fora os muitos que a igreja deve ter, né? E se propõe a cuidar, que leva dentro dos centros urbanos. Claro, existem outros projetos, outras atribuições, né, do amor ao próximo, atendendo, né, os fragilizados, necessitados, né? Talvez um projeto lá com o pessoal que, por exemplo, me ocorreu agora, o pessoal que é caminhoneiro, que viaja muito, né? Ou quem sabe um programa de rádio, né? Como nós temos aqui, né? Essa parte, assim. Então, as iniciativas são interessantes para que elas venham levar esta palavra, né, nas diferentes gamas que a sociedade Uhum. absorve, né? Diferentes situações os contextos que tem numa sociedade. Uma mesma sociedade tem microsistemas, né? Sim. E isso é o desafio de toda a igreja, né? Não só a nossa, mas como inúmeras igrejas evangélicas, né? Levar a palavra de Cristo para essas pessoas num mundo assim tão secularizado, né? Tem tantas coisas que absorvem o nosso tempo e arrumar tempo para Cristo É um desafio, um né? desafio, uma um disputa bem grande, né? Requer disposição, compromisso, criatividade e mais uma pá de outras coisas, né, que precisam. Amém. Muito bem. Caminhamos aqui já para a aplicação do tema. A primeira parte diz assim, ó, precisamos nos deixar avaliar por Jesus e reconhecer a necessidade da revitalização das nossas igrejas. Aí a pergunta de número 5. Nas 7 cartas às igrejas da Ásia, em Apocalipse, temos elogios e críticas às igrejas. Jesus faz isso por amor e por desejo que as igrejas encontrem de novo com a vida abundante. Como podemos pedir a sincera avaliação de Jesus para a nossa própria comunidade local? Como fazer isso? Claro que é muito pessoal, é muito particular, né? Cada irmão, cada irmã está fazendo essa pergunta, mas acho que Assim como nós, quando eu tirar aquele exemplo, né, que examine-se o homem a si mesmo, a própria igreja também tem que sentar e pensar, né? O que está dando certo, o que não está dando certo, que pontos são importantes. Eu lembro nós numa lição da qual o pastor também pôde participar e nós chegamos a uma conclusão como era importante o nosso cuidado, por exemplo, com a recepção da igreja, né? Porque é a porta de entrada, né? O ser bem recebido, ser bem atendido. Isso é uma avaliação que o grupo fez e com certeza muitos compraram a ideia. Não foi uma coisa vindo de cima para baixo, foi uma coisa coletiva, uma coisa pensada ali, observada
e que isso vai trazer, né, uma revitalização para a igreja, né? Vai transformar a igreja com muito mais cuidado e carinho. E assim deve ser todo. Examinando junto, em conjunto, e vendo o que precisa, né? Aceitando críticas e aceitando os elogios. Assim como eu aceito o elogio, eu também tenho que aceitar a crítica e repensar essas formas, né? De revitalizar a própria igreja, né? Uhum. Que é o que a gente faz com as nossas próprias vidas, né? Uhum. Eu achei interessante também, Diaconisa, quando fala assim, né? Por vezes somos igrejas voltadas somente para nós mesmos, né? Eu acho que essa reflexão, ela é importante, né? Importante, como você acabou de dizer. Precisamos pensar, sim. Claro, as nossas igrejas, cada um pense na sua. Nós temos muitas qualidades. Temos que reconhecer que temos muitas coisas boas acontecendo, enfim. Agora, nós precisamos entender também, e eu acho que aí como todo mundo baixa a guarda, e a gente precisa repensar, né? Será que nós não estamos mesmo voltados para dentro de nós mesmos, para nós mesmos, né? Aí eu diria assim, ó, a Escola Bíblica do Sul, como tem outras escolas bíblicas por aí pelo Brasil, né? Que bênção, né? Por quê? Se nós pensássemos somente em nós mesmos, de repente nós poderíamos continuar tradicionalmente aquela escola bíblica na igreja, porque lá nós já tínhamos. Nós pensamos isso, e quando a gente fala assim, irmãos, olha, envia o link, isso é pensar de uma forma missionária, né? Porque a forma com que você vai alcançar o que está acontecendo aqui, assim como várias outras iniciativas de escola bíblica que nós temos dentro da nossa instituição pelo Brasil e que são excelentes também, quando você pega o link e você compartilha, é uma ação missionária. Você está pensando em pessoas que de outra forma você não alcançaria, não é? Você alcança o público nosso, amém. Mas sempre a gente fala, olha, a hora que esses irmãos receberem um link da Escola Bíblica do Sul, peço para que eles repliquem, porque eles vão alcançando. E neste replicar, nessa semeadura, acaba alcançando muita gente que de outra forma nós não alcançaríamos, não é mesmo? Quando a gente pensa no nosso culto, por exemplo, olha, nossos cultos, se nós quiséssemos manter tradicionalmente, nós não teríamos cultos online, porque nós já estamos cultuando por cultuar, sendo transmitido ou não sendo, nós estamos cultuando. Mas quando a gente pensa, né, e aí nós temos muitas iniciativas pelo Brasil, são centenas de cultos que são transmitidos. Por quê? Vai abençoar o nosso irmão? Vai, mas o nosso irmão, se tiver ou não o culto online, ele vai ser abençoado porque ele está lá. Mas é porque ele vai facilitar, manda um linkzinho, porque esse mundo de internet é uma bênção de Deus. Se tem muita coisa ruim, tem, mas é um campo enorme, enorme, né? Aí tem o culto, tem que ser um culto pensado quem está lá fora, de repente não pode ser mais aquele... Não pode, porque nós temos que ler o tempo, é outro tempo. Pensa assim, meu irmão, minha irmã, ó, me permita um pouquinho, né? Mas olha, o seu filho que não é crente, a sua filha que não é cristã ainda, o seu esposo, sua esposa, que tipo de programa evangélico, de culto, que é mais fácil alcançá-lo? Tem que pensar, porque Paulo está dizendo, eu faço de forte para os fortes, eu faço de fracos para os fracos, eu tenho que ter esse amor que os nossos pioneiros tiveram. Eles tinham outras estratégias, mas claro, estamos falando de 100 anos atrás. Sim. Mas o ímpeto missionário era, eles queriam ganhar almas. E nós não podemos nos fechar para fazer tudo para nós mesmos. Também para nós, mas nós temos que ter esse ímpeto, né? Senão, como diz aqui, né? Senão nós teremos igrejas voltadas para nós mesmos. É fácil? Não é fácil. É desafiador, é enorme, como a diaconisa acabou de falar, é extremamente desafiador, é pensar, pedir direção de Deus, mas se nós não fizermos isto, nós vamos ser mais guardiões do passado do que sendo inflamados por amor às almas que estão lá fora precisando, né? Não é simples. Tem mas algo, não vou dizer que seja um ditado, mas às vezes, né, é melhor nós errando e aprendendo sim. do que não ter feito sim, absolutamente sim, nada, sim, né? Sim. Então, quando com a igreja que teve essa ideia, né, de fazer esse processo, esse projeto de alcançar vidas no modo online, né? Eu sou uma que jamais imaginei isso na minha vida.
Porque eu era uma consumista. Hoje eu estou um pouquinho do outro lado, eu vejo o quão desafiador é fazer isso. É desafiador. Desde da lâmpada que compra, desde o microfone que adquire, desde do estudo que tu tem que ter. Isso é muito desafiador. Desafiador. Mas uma coisa, meu irmão, minha irmã, né, aquele que nos assiste, uma coisa é que nós estamos fazendo isso para honrar e glorificar o nosso Deus. Exatamente. Né? Eu já saio de casa, seja para o culto, seja para a escola bíblica, seja para o trabalho missionário, seja lá para o piquenique missionário, seja lá para o jantar que tiver, a coisa que tiver, eu já saio de casa sempre. Né? É bom até fazer uma oração, né? Antes de sair de casa, entregando a Deus as minhas preferências, os meus gostos, tudo, para que eu venha quando eu chegue, quando eu vá louvar, quando eu vá exercitar, né, a minha fé dentro da igreja, eu vá receber do meu Senhor, né? Eu já estou propício para o meu Senhor. Porque não vai acontecer de forma mágica. O pastor não vai fazer uma mágica ali, um pirlim-pim-pim, e agora todos têm, né? Não funciona dessa maneira. Eu tenho que estar particularmente revitalizado para que coletivamente todos nós sejamos alcançados, né? Essas estratégias, iniciativas diferentes fazem essa lá na frente, né? Colhemos frutos, né? Hoje a gente tem alguns, amanhã teremos muito mais. Né? E eu acho importante, diaconisa, frisar isso, né? Que é um processo. No processo a gente acerta, a gente erra, mas vai evoluindo, vai aprimorando, né? Daqui a pouco lá na frente, olha, caminhamos, né? Isso é importante, né? É importante que façamos isso. Bem, o nosso tempo aqui está bem curto, mas ainda temos a última pergunta da aplicação, que é a pergunta de número 6, baseada nesse tópico. Precisamos plantar novas igrejas e algumas delas, por necessidade contextual, terão fortes características na missão urbana. A pergunta 6. Seja na plantação ou na missão urbana, a igreja local pode aprender com a igreja de Antioquia, que destacou 2 dos seus principais líderes para deixarem o convívio da comunidade local e saírem em missão de plantação, no caso deles, também na missão urbana. Como podemos mudar a nossa visão de que perdemos pessoas para abençoarmos líderes que saem em missão de plantação e missão urbana? Olha, glória a Deus, né, que nós perdemos às vezes para ganhar, que nós tenhamos esse entendimento, né? Porque seria muito egoísta da nossa parte se nós privássemos, né, às vezes, determinados talentos, dons que vão ser, que alcançariam, né? Se nós víssemos, né, os grandes evangelistas, como tivemos Billy Graham, por exemplo, se ele não fosse, né, encaminhado, né, a vida dele, olha o sucesso que foi a obra missionária na mão deste homem, né? Então, e que hoje ainda alcança jovens, idosos, pessoas. Então, a mesma coisa nós devemos orar para que mais pessoas sejam levantadas por Deus, que nós possamos perder, mas lá na frente se ganha por um alvo maior, né? Hoje eu sacrifico algumas coisas aqui, mas lá na frente a igreja ganha em investimento espiritual assim triplicado, quadruplicado pelo Senhor. Eu creio que seja isso. E aí eu tendo todos esses pensamentos, né, de estratégia, porque eu já avaliei o campo onde está, quem está indo, como está indo, provavelmente só tem que ter sucesso nas mãos do Senhor. Claro, sempre colocando que teremos dificuldades, teremos problemas, teremos, mas o que nos mantém de pé é o amor dele, né? É isso que não vai nos ajudar aqui para que essa missão urbana aconteça. Senão, fadado ao fracasso, como já foi colocado aqui, né? E é interessante essa sua fala, né? Assim, ó, a pessoa certa, o local certo, tudo direitinho, uma estratégia bem pensada, né? Porque na plantação de igreja é isso que acontece. Como disse a diaconisa, você vai orar, Deus vai levantar essa pessoa. Aí essa pessoa vai para a cidade tal. De repente, já analisamos o terreno lá, sabemos que lá tem viabilidade, enfim. Vamos mandar o pastor ou a missionária. Mas ele não pode ir sozinho.
Aí, de repente, você vai pegar um músico daqui, um diácono daquela igreja, um músico do outro e tal, para formar uma equipe com ele. Aí, como essa pessoa está formando uma equipe para ir com ela, para plantar uma igreja, quem está ficando não pode dizer assim, eu estou perdendo alguém, né? Não estamos perdendo, estamos abençoando aquele líder, estamos cedendo alguém para poder formar um grupo, mas como disse a diaconisa, tudo pensado, tudo direitinho e com muita oração. Eu penso que nós estejamos no caminho certo. Eu digo, nós, enquanto denominação, né? Lá na frente, a gente vai olhar para trás e com a experiência de quem já passou algum tempo, alguns anos, a gente vai dizer, olha, naquilo ali, nós devíamos ter feito diferente. Mas é bem possível também que, no geral, nós tenhamos encontrado excelentes caminhos, excelentes oportunidades e possivelmente a gente tenha, assim, de alguma forma, ficado dentro dessa proposta de Deus, né? De uma igreja para esse século. Exatamente. Eu creio que o Senhor está trabalhando nesse sentido conosco, desde a liderança geral até as lideranças locais, né? Com os nossos irmãos, nós estamos orando para este bem comum, né? Levar, revitalizar, plantar igreja e ir aos confins da terra, mesmo que esse confim seja aqui bem pertinho de nós, né? Amém. Amém. Diaconisa, muitíssimo obrigado, obrigado, meu irmão, que bênção ter vocês aqui com a gente. Vou pedir a gentileza da diaconisa Elaine fazer oração, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Que o Senhor nos continue capacitando cada dia mais, né? Amém. Oremos, então. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, Senhor, aprazível de falar da Tua palavra, de discutir, Senhor, ideias aqui que podem alcançar vidas, projetos, realizações de sonhos, de plantar uma igreja, de transmitir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, seja nos meios da mídia, seja no convívio pessoal, meu Deus, que o Teu nome seja sempre exaltado e edificado. Pai querido, abençoe a cada um que está assistindo, que este programa consiga alcançar mais e mais vidas, Senhor, porque a Tua palavra se faz necessário para que Tu venhas também, meu Senhor, e nós aguardamos esse dia. Muito obrigada, Senhor, por tudo, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, diaconisa, Deus continue abençoando. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. E que venha a nova lição. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã. Olha, compartilhe o link, deixe o seu like, se inscreva no canal da TV Promessa RS, ative o sininho para que você fique por dentro das nossas programações. Muitíssimo obrigado. Graças a Deus, queridos irmãos, passando aqui para agradecer a vocês que estiveram conosco no decorrer de todo esse trimestre, quando nós estudamos a lição sobre um povo, uma missão e múltiplas formas. Trimestre abençoado. Estamos caminhando para mais um trimestre, uma nova lição bíblica, e agora com o tema Questões Inquietantes sobre o Futuro. Se você gosta de escatologia, então sinta-se aí convidado a estar com a gente nessa nova jornada. 13 lições a respeito deste assunto sobre questões inquietantes sobre o futuro. A Bíblia e o futuro, a última inimiga, a alma é imortal, o evento mais esperado, o princípio das dores, a evangelização das nações, o aparecimento do anticristo, a grande tribulação, a batalha do Armagedon, o arrebatamento dos salvos, reinaremos com Cristo, o grande trono branco, o novo céu e uma nova terra. Simplesmente imperdível. Lições bíblicas do quarto trimestre de 2024, questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Você aqui com a gente na TV Promessa RS é o nosso convidado para essa jornada. Esperamos vocês.